Fala, meus queridos! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da GuiCrypto. Então, muito bom dia e bora falar de mercado de criptoativos para a nossa atualização diária no Investidor Consciente. Beleza? Então vamos lá, rapaziada. Seguinte, tá? Sem mais delongas, bora falar de Bitcoin, mas antes, né, já deixa o seu like aí, se inscreve no canal, ativa as notificações e deixa um comentário aí pra nós, beleza? Pode ser uma dúvida, uma crítica construtiva, vou responder a todos os comentários aí. Beleza? Muito importante que você se inscreva no canal e ative as notificações, primeiramente para a gente continuar crescendo junto. E, né, um segundo motivo é para você não perder nada do que eu estou trazendo aqui todos os dias. Beleza? Então bora lá pro vídeo. Rapaziada, é o seguinte, tá? Vamos falar de Bitcoin, vamos falar de mercado de criptoativos, o que a gente pode esperar aí para o nosso dia de hoje e para os próximos dias, tá? Todos os dias eu estou trazendo vídeo e atualizando vocês. Seguinte, rapaziada, como a gente teve um pico, né, de alta do Bitcoin no curto prazo, saindo dessa lateralidade para um movimento mais explosivo, né, depois a gente ter ficado aí pelo menos algumas semanas dentro dessa acumulação aqui, tá? Agora a gente está aqui mais ou menos próximo dos 32 mil dólares, né? A gente chegou até perto dos 32.400, né? Formamos resistência aqui. A gente formou no gráfico diário de ontem uma doji, né? Isso aqui é um padrão doji, que ela determina o movimento conforme o rompimento entre as extremidades da doji, ou seja, a gente pode marcar uma resistência aqui e a gente pode marcar um suporte aqui, tá? Então a gente tem que delimitar a zona entre o suporte, onde a doji formou suporte, e entre a doji formou uma resistência, tá? Entre a zona que fez ela ficar com indecisão. Então, a maneira como o nosso gráfico diário vai se comportar hoje vai ser muito importante de decisão para a gente saber o que vai acontecer. Se a gente vai, de fato, respeitar, né, um suporte onde a doji formou, como a doji fez aqui, e daí subir acima e romper acima aqui da resistência dela, ou se a gente vai, né, romper abaixo desse suporte que a doji formou e vamos vir aqui comprovar suporte aqui mais abaixo, tá? O Bitcoin tem uma zona muito importante de venda aqui, que foi rompida, nos 31 mil dólares e 200 mais ou menos, que é bem na região onde a doji formou suporte, tá? Essa região é uma região importante, mas a gente tem regiões importantes de suporte também aqui nos 30 mil dólares e 300, que eu já tinha até falado para vocês no dia de ontem, para quem assistiu o nosso Investidor Consciente, tá? Então, assim, eu não achei muito legal o Bitcoin, né, faz parte, né, um gráfico diário, a gente ter subido rápido assim, depois de um movimento acumulativo é normal, mas eu não achei tão bacana a gente ter subido rápido assim, tá segurando lá em cima, tá? Eu preferia que a gente viesse de maneira lenta, né, vir aqui pelo menos consolidar um suporte nessa zona para voltar a subir, né? Não acho que é tão saudável esse movimento assim, tá? A gente tá aqui preso agora, pode causar um movimento mais explosivo para baixo, mas tá tranquilo, beleza? Então, assim, como eu já falei para vocês, em relação ao doji, a gente precisa de uma decisão abaixo do pavio dela para o movimento de suporte ou acima do pavio dela para o movimento de resistência. É assim que funciona o padrão doji. Porque a doji, ela pode indicar duas coisas. Ela pode indicar a continuação da tendência, continuação do movimento, ou seja, a gente tem uma continuação de alta, ou ela pode indicar reversão, se a gente criar um volume vendedor aqui nesse candle diário de hoje. Beleza? Então, bora lá para o curto prazo falar um pouquinho mais, tá? Vamos vir aqui pro nosso, vamos botar o RSI aqui, acho que já tá aqui, deixa eu dar dois cliques, show, ó. Algo que é importante ressaltar, tá? O nosso RSI, ele tá sobrevendido tanto no 12 horas, tá? No 12 horas ele tá aqui mais no índice 60, mas ele tá bem acima de 50, né? Então, seria natural ele, depois de ter ficado tanto tempo acumulado aqui abaixo da região 50, ele vir aqui formar um suporte na região 50, coisa que ele não fez ainda, tá? Aí você pode ver que esses movimentos coincidem bem direitinho com as resistências que eu tinha marcado aqui, que agora é uma zona de suporte, já que a gente rompeu acima, tá? Então, a gente tá, de certa maneira, sobrevendido no 12 horas, a gente tá sobrevendido aqui no nosso 10 horas, no 8 horas também, no 6 horas também, no 4 horas a gente deu uma rompida abaixo e a gente pode dar uma retornada acima, bater, continuar caindo. Então, a gente está, né, num momento de sobrevenda de curto prazo, tá? No diário, que ele está um pouco mais tranquilo, que ele recém passou acima da região 50, tá levemente encurvado, então seria natural a gente vir aqui fazer um suporte na média 14 aqui que eu uso no índice para continuar subindo, né? Então, assim, na minha visão, seria saudável a gente buscar uma correção, tá? Seria saudável para a gente ter liquidez. A gente precisa que as pessoas acreditem na venda, na queda, para que as pessoas shortem e as instituições manipulem o preço para cima. É assim que a roda gira, tá? É assim que a roda gira. Beleza? Rapaziada, sobre o gráfico de curto prazo, tá? A gente pode ver até aqui no 2 horas.
Rapaziada, essa acumulação aí, tá? Não tem como a gente ficar tirando muitas conclusões de uma acumulação como essa, tá? É uma acumulação, um movimento feio, um movimento lateral, tá? Depois, sempre que a gente... É normal, sempre que a gente cai com muita força, a gente lateraliza, né? Claro que esse movimento aqui de queda do Bitcoin foi uma tendência muito mais forte do que só essa tendênciazinha, mas sempre que a gente tem movimentos de força, é normal dar uma lateralizada, tá? Então, como eu falei pra vocês, a gente tá no movimento acumulado, dá pra gente pegar um caixote aqui, um retângulo, tá? E delimitar algumas zonas importantes, tá? Aqui, ó, basicamente a gente pode delimitar essa zona aqui. E como eu tinha falado, a questão da Doji, a Doji ela tá aqui, né? Ela tá no gráfico diário aqui mostrando pra nós, mas ela tá dentro dessa acumulação que eu acabei de marcar. A gente precisa ter uma decisão, né, acima desse caixote, acima, não adianta só movimentar aqui para cima, tá? Porque o Bitcoin pode ficar ameaçando aqui dentro, ele pode ficar ameaçando aqui dentro e você querer tomar decisão precipitada. Não tome decisão precipitada. Espere o rompimento, espere o Bitcoin se decidir acima da região de resistência dos 32.400 ou abaixo dos 31.200 para você, de repente, fazer aporte se a gente tiver segurança, né? Porque, de fato, se o Bitcoin vir formar suporte aqui, se ele vir buscar suporte aqui, a gente não sabe se ele vai formar suporte de fato, né? Acredito eu que sim, porque a gente já vem de 9 semanas de queda no semanal, tá? 9 semanas de queda, beleza? 9 semanas de queda. Então, a gente tem a chance da formação de um suporte que se a gente vier, né, romper abaixo daquele caixote que eu marquei. Mas a gente tem que tomar muito cuidado, tá? Período lateral é dessa maneira, é perigoso, ó. Por exemplo, é um outro ciclo, mas dá para comparar. A gente veio aqui, ó, de 2 semanas bruscas de queda, e quando a gente começou o candle diário, a gente criou bastante volume, e depois ele retraiu tudo, retraiu um monte, tá? Então, pô, você tem que tomar muito cuidado, temos que tomar muito cuidado nesse momento de lateralidade, tá? Pra gente não ser pego de surpresa. Então, meus queridos, vocês já sabem o que fazer. Esperem uma decisão do Bitcoin. Não fiquem tomando decisões precipitadas, tá? Não fiquem tomando decisões precipitadas. Acredito eu e gostaria, né, que ele viesse cair para baixo. Ele viesse cair aqui para formar um suporte nos 30.300 e daí a gente voltar a subir tranquilamente, tá? Por quê? Porque a gente precisa de liquidez para subir de maneira saudável. Segunda coisa, a gente subiu com muita força. Se a gente subir daqui, não é um movimento muito saudável, na minha opinião, tá? Não seria. Então eu gostaria que o Bitcoin viesse, né, corrigir. Acredito que ele vai fazer isso, tá? Vier corrigir e formar um suporte pra gente depois ter mais os movimentos altistas aí. Beleza? Mas como eu já falei, a gente vai ter que esperar uma decisão fora desse caixote, tá? Vai ter que esperar um rompimento aqui abaixo, vai estar comprovado, ou um rompimento acima. Não tome decisão aqui dentro. Ah, o Bitcoin tá subindo aqui dentro, Gabriel, eu vou entrar, vou aportar. Não tome decisão. Você, o momento de se posicionar é quando o Bitcoin tava aqui, ó, aqui no fundinho aqui, ó, aqui nesse fundo ou no fundo exaustivo, né? Eu digo pra quem tá pensando no curto prazo, tá, rapaziada? Não tô falando de longo prazo. Obviamente que para longo prazo, 31 mil dólares é mamão com açúcar. Beleza? Mas tô falando para curto prazo, para quem quer aproveitar algumas oportunidades de trade também com altcoins que dá para aproveitar. Beleza? Pô, o momento de se posicionar era aqui embaixo ou no rompimento, tá? Ou no máximo nesse movimento inicial aqui do Bitcoin, né? Que consequentemente tinha um movimento inicial de altcoins também. Tá? Mas agora tomar decisão dentro do caixote é muito arriscado, tá? Mas dá pra gente fazer uma interpretação aqui. Quando a gente foi subir, né, com esse candle de alta aqui vamos botar no 4 horas que é mais recente, ó. Quando a gente foi, só vou tirar o caixote aqui, rapaziada. Quando a gente foi subir aqui, ó, no 4 horas, a gente já deu uma negada forte, tá? Uma negada forte aqui, respeitou uma zona de resistência. Daí a gente fez uma acumulação lateral, normal, porque a gente subiu com força. Fez um movimento falso para baixo, né, de venda, retraiu, candle de força e depois fizemos aí um candle de reversão. Ou seja, aqui a gente teve um falso movimento, né? A gente fez um movimento de alta e logo já entregou tudo para baixo. Então assim, a gente já teve um candle que rejeitou uma resistência, tá? Eu até posso puxar um pouquinho mais para baixo aqui pra gente delimitar isso conforme esses movimentos, tá? Então a gente já teve um candle, né, que rejeitou aqui, que respeitou a resistência, rejeitou a região, não conseguiu subir. A gente já teve um candle de força que não conseguiu romper e um candle de reversão. A gente teve aqui uma lateralidade mais um candlezinho de reversão. E aqui a gente fez um candle de certa maneira reversão para alta por causa desse suporte aqui, apenas por causa disso, tá? Mas não quer dizer nada. E agora a gente está com pouco volume no 4 horas, né? 1 hora e 3 minutos aí para finalizar ele e de certa maneira retraímos bastante, tá? Então, assim, a gente pode estar fazendo uma acumulação para cair, tá? Na minha visão. Aqui poderia até interpretar um topo triplo aqui para nós,
tá? Mas é difícil tirar conclusões dentro desse caixote, como eu já falei, tá? Tentei fazer uma interpretação de candle aqui pra gente poder ter o melhor viés. Então, assim, espere a decisão, rapaziada. Espere a decisão, fiquem tranquilos, tá? Então, vamos dar uma olhada agora aqui no SP500 e Nasdaq. SP500 e Nasdaq. Ah, bora lá. Vamos pro gráfico diário. Show, tá? Rapaziada, tinha falado no dia de ontem sobre SP500 e Nasdaq com vocês, tá? Porque a gente tinha formado um fundo duplo, beleza? E seguramos aqui na média de 8, tá? Seguramos a média de 8 e ainda não tivemos um movimento, tá? E é o seguinte, a gente rompeu acima dessa zona aqui que antes era uma resistência, né, pro preço, porque formou topo e agora rompemos, então é um ponto de compra, tá? Essa zona aqui, ela deve ser respeitada como suporte, ou seja, a gente está tendo um movimento, de certa maneira, acumulado aqui no SP500, tá? Tá tendo um movimento acumulado aqui no SP500 abaixo da média de 8, mas a gente ainda não deslanchou para baixo dela e a gente está acumulando aqui, está acumulando. Ou seja, né? Se a gente está acumulando aqui, que a gente está próximo do suporte, a gente tem grandes chances de ver realmente o SP500 se acumular aqui próximo a esse ponto de compra para romper acima da média de 8 fazendo um pivô de alta. E daí isso iria também respeitar a nossa projeção de fundo duplo, né? Que o fundo duplo normalmente ele faz esse movimento assim de fazer o fundo, daí romper a zona que tinha sido uma zona vendedora na formação do fundo duplo, do meio aqui dele, né? Fazer um pivô e, pum, subir, é natural. Aí daí a projeção é a base até o topo dele, beleza? Então a gente poderia ver aí o SP500 ter mais uma impulsionada de alta, tá? A gente poderia ver ele ter mais uma impulsionada de alta. Se acontecer isso com ele, vai ser totalmente favorável para o Bitcoin, tá? Vai ser bem favorável para ele. Nasdaq, rapaziada, mesma coisa, tá? Mesma coisa, fundo duplo, pivôzão, tentando formar suporte aqui numa zona que antes era resistência. Se a gente tiver um impulso, isso vai ajudar o Bitcoin, tá? Então é isso que a gente precisa, tá? A gente precisa agora, pensando do lado negativo do mercado, lado aí de queda, tá? Um lado de cenário baixista. A gente não pode deixar de olhar para um certo detalhe, que a gente está num período de baixa e a gente está segurando o topo abaixo de uma região de fundo aqui, ok? Então, assim, a gente tem que pensar sempre em ondas no mercado para não ser pego de surpresa, ó. Linha primária, correção. Linha primária, correção. Essa correção aqui está um pouquinho mais curta do que a anterior, né? Ela poderia desenvolver um pouco mais, né? Mas com as médias pressionando com viés de venda, fica complicado, tá? Então, a gente pode segurar suporte, segurar resistência aí. E se a gente segurar a resistência aí de fato, né? Daí vocês já viram o que vai acontecer com o Bitcoin, vai dar mais uma corrigida, tá? Apesar disso, como eu falei, a gente tem a chance de formar um suporte aqui. Temos chance de segurar um suporte aqui, ok? Então, rapaziada, é um momento de você ficar tranquilo e não tomar decisões, esperar o mercado se movimentar, tá? O movimento já aconteceu, já está acontecendo, né? O momento o momento de se posicionar você já teve, agora não é o momento de ficar tomando decisões para o curto prazo, ok, meus queridos? Então, fiquem tranquilos, tá? Então, rapaziada, é isso que eu queria passar para vocês hoje, tá? Em relação ao Bitcoin. Estamos esperando esse movimentozinho dele aí, beleza? Ele pode acumular um pouco mais, mas acredito que não vai demorar muito tempo para ele se desenvolver dentro dessa configuração que eu mostrei para vocês aí de caixote, dentro desse movimento de curto prazo, beleza? Por quê? Porque ele está segurando em topo, ele está sobrevendido em gráficos de, pô, 10 horas, 8 horas, 6 horas, 4 horas. Na maioria dos gráficos ele está bem sobrevendido, ok? E a gente tem aí também a possibilidade de um pouco mais de correção nas pequenas Nasdaq para possivelmente formar um suporte. E se não segurar aquele suporte que eu mostrei para vocês ali, daí a chance do Bitcoin também não segurar suporte e deslanchar. Tá? O Bitcoin acompanha bastante as pequenas Nasdaq, a gente não pode ignorar isso. Tá? Tá abrindo TRDR aqui para poder falar um pouquinho com vocês sobre análise de sentimento, só esperar dar uma carregada aqui, meus queridos. E daí eu vou dar uma atualizada para vocês sobre análise de sentimento, tá? Outra coisa que eu quero falar aqui bem importante, vamos botar um market volume aqui. Aqui, ó, market volume, tá? Pra gente poder trocar uma ideia. Aí, show. Tá, rapaziada, algo bem importante é que a gente teve bastante compra a mercado aqui, tá? Nessa subida. Olha só o volume de compras a mercado que a gente teve aqui. Pô, um volumezinho considerável. Tá? Normalmente compras a mercado assim, né? É sardinha comprando atrasada, beleza? E normalmente isso forma topo no preço do Bitcoin. Então a gente não teve muitas vendas a mercado aqui ainda para de fato querer formar um suporte nessa zona. Então, por isso que é mais um motivo do porquê que eu não acredito que a gente vá formar suporte aqui para continuar subindo. Não seria saudável. Tá? Não seria saudável. Por quê? Porque se a gente formar um suporte aqui para continuar subindo,
a gente provavelmente vai ver uma manipulação de mercado, tá? Por quê? Porque a gente já tem muita gente presa aqui. As instituições já estão com pouca liquidez para poder jogar o preço para cima de maneira saudável. E daí as compras a mercado vão aumentar ainda mais, né? Ainda mais a gente vai ter um volume de compras a mercado maior ainda sem liquidez vendedora para isso. Ou seja, a chance de a gente ter uma manipulação próxima aqui da média de 8, próximo dos 34 mil dólares, né, por não ter feito um fundo mais saudável aqui e depois deslanchar para baixo caindo, é grande, né? Acredito eu que talvez a gente nem passe da média de 8 daí. Eu gostaria de formar um suporte aqui, né, pra gente poder ter um movimento saudável e quem sabe até romper um pouquinho acima da média de 8. Mas se a gente partir daqui, não acredito que a gente vá muito longe dos 35 mil dólares, tá? Por que eu falo isso pra vocês? Porque se a gente voltar no passado aqui, ó, vocês vão ver que o preço do Bitcoin fez um movimento bem parecido. Olha só. Se liguem só nesse movimento aqui, ó, que eu não sei vocês. Aqui, ó. Esse aqui é um exemplo claro. Ó, a gente tava, até apagar os desenhos ali pra não atrapalhar, tá? A gente tava no movimento, né? É claro que era outro ciclo, mas dá pra gente comparar. A gente tava no movimento de acumulação lateral, parecido com o que a gente viu agora, ó. Desde do dia 19 de maio até o dia 21 de junho, né? Foi bem mais dias, mas, pô, já dá pra comparar, né? A hora que aconteceu, a gente teve um movimento explosivo, a gente não veio comprovar suporte imediato nessa zona, fez um movimento um pouco mais explosivo e olha o que tinha acontecido. Muitas compras a mercado, aqui ó, muitas compras a mercado, tá? E pouca venda, né? Muito mais compras a mercado e pouca venda. O que aconteceu depois? Pum, deslanchou para baixo. Então a gente tem que tomar cuidado para não acontecer isso aqui novamente, né? Sem liquidez, o preço não fica saudável, não tem movimento saudável. Beleza? Então o TRDR aqui abriu, então vamos dar uma olhadinha nele aí pra gente poder trocar uma ideia sobre análise de sentimento, long short radle. Show! Rapaziada, seguinte, tá? Bora lá, long short radle. Então assim, o que acontece, ó? Qual que é o perigo, né, de operar, de querer shortar ou tomar decisões agora? Porque o nosso long short, ele tá em 1.23, 1.2, né? Que é uma pontuação muito baixa, tá? Uma pontuação muito baixa de contratos de long contra short. Ou seja, quando a gente tem um long short mais elevado, né, tipo lá por 2.4, a gente tem muito mais pessoas querendo comprar do que vender, porque a gente teria 2 contratos de long para cada short. Agora a gente tem 1.2 contratos de long para cada short, então, querendo ou não, ele está de certa maneira numa neutralidade. Então o que a gente precisaria, né, para que o preço do Bitcoin pudesse subir, é que as pessoas acreditassem um pouco menos na compra, né, um pouco menos caindo aqui, ó, caindo abaixo da região de um ponto, porque vocês podem ver que quando a gente caiu abaixo da região de um ponto, o Bitcoin pôde impulsionar. Só que agora que a gente chegou aqui, a gente está andando de lado, né? Porque as pessoas estão de certa maneira indecisas, mas ainda posicionadas, tá? Isso dá pra ver por causa das compras a mercado que tivemos, beleza? Então, meus queridos, vocês já sabem, indecisão, tanto no gráfico do Bitcoin quanto no long short radle, é o momento de você ficar tranquilinho, esperando decisão de mercado. Beleza? Então, meus queridos, é isso, tá? Tamo junto. Deixa aí embaixo nos comentários as moedas que vocês gostariam que eu analisasse. Tinha falado pra vocês nos últimos vídeos aí. Podem botar moedas que vocês gostariam que eu analisasse, que eu vou trazer altcoins aí que vocês gostam, projetos que vocês gostam pra gente analisar junto. Beleza? Tamo junto, rapaziada. Deixa aí o like, deixa o seu comentário e até o próximo vídeo.